Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, o CRTSP, na disciplina de Legislação e Ética na Administração Pública. Essa matéria costuma cair de um jeito bem direto. A banca quer saber se você entende como o agente público deve agir, quais são os princípios que limitam e orientam a administração, como funciona um processo administrativo, o que é improbidade, como se garante transparência pela Lei de Acesso à Informação e como a LGPD muda o cuidado com dados pessoais. Quando a gente fala em ética no setor público, estamos falando do conjunto de valores e padrões de conduta esperados de quem exerce função pública, seja como servidor efetivo, empregado público, comissionado, temporário ou qualquer pessoa que atue em nome do Estado. A ética pública não é só ser uma boa pessoa, ela tem ligação direta com o interesse público e com a confiança social. O agente público lida com recursos, informações e decisões que afetam terceiros, então a conduta precisa ser orientada por integridade, honestidade, urbanidade, respeito, imparcialidade, responsabilidade e transparência. Na prática, agir com ética significa evitar favorecimentos, evitar usar o cargo para obter vantagem, tratar o cidadão com respeito, cumprir deveres com diligência e não transformar o serviço público em extensão de interesses privados. É importante também entender que ética e legalidade são coisas próximas, mas não idênticas. Um ato pode ser legal e ainda assim ser antiético se contrariar padrões de moralidade administrativa, por exemplo, quando a forma é usada para esconder um favorecimento ou quando o agente explora uma brecha para obter vantagem indevida. Do mesmo modo, uma intenção boa não autoriza descumprir a lei. No serviço público, ética se manifesta em atitudes concretas. Evitar conflito de interesses, não aceitar presentes que possam comprometer a imparcialidade, não usar informação privilegiada, proteger dados pessoais, respeitar a fila e os critérios objetivos e registrar decisões com motivação clara, permitindo controle. Essa discussão se conecta diretamente aos princípios fundamentais da administração pública, muito cobrados em prova. Os princípios expressos na Constituição, no artigo 37, são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, para o particular, costuma significar pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, significa o contrário. Só pode agir quando houver autorização e competência previstas. Isso impede decisões por vontade pessoal. Impessoalidade significa que a atuação administrativa deve buscar o interesse público e tratar os administrados de forma isonômica, sem promoção pessoal de autoridades e sem discriminação. Moralidade exige honestidade, boa-fé, lealdade às instituições e adequação ética do ato. É um princípio que permite controlar condutas que, mesmo formalmente, sejam desviadas do objetivo público. Publicidade é dar transparência aos atos, permitindo controle social. Ela também é condição de eficácia de muitos atos, mas tem limites quando há sigilo legítimo. Eficiência impõe que o serviço seja prestado com qualidade, economicidade, rapidez e bons resultados, sem burocracia inútil, mas sempre dentro da legalidade. Além desses, a banca muitas vezes cobra princípios implícitos e derivados, porque eles aparecem na lei do processo administrativo e em toda a prática administrativa. Um deles é a supremacia do interesse público, que indica que o interesse coletivo, quando definido legitimamente, prevalece sobre interesses individuais, mas sem autorizar abuso. Outro é a indisponibilidade do interesse público. O gestor não é dono do que administra. Ele não pode abrir mão de um direito público, perdoar uma obrigação ou fazer concessões sem base legal. Há também a continuidade do serviço público, a motivação, a razoabilidade e proporcionalidade, a segurança jurídica, a autotutela, a boa-fé e a transparência. Motivação é especialmente cobrada. Decisões administrativas precisam mostrar as razões de fato e de direito, porque isso permite controle, recurso e correção de erros. Razoabilidade e proporcionalidade são filtros contra exageros. A administração não deve aplicar medidas desnecessárias ou desproporcionais ao objetivo. Segurança jurídica protege a estabilidade das relações e impede mudanças abruptas e retroativas sem justificativa, além de orientar prazos e limites para anulação de atos. Agora, entrando em improbidade administrativa, o foco do edital é noções da Lei nº 8.429/1992,
mas é muito importante saber que essa lei foi significativamente alterada pela Lei nº 14.230/2021. Em concurso, noções geralmente significa entender o que é improbidade, quais são os tipos, quem pode responder, quais são as sanções em linhas gerais e quais elementos precisam estar presentes para configurar o ato. Improbidade não é qualquer ilegalidade. Ela é um conjunto de condutas graves que atentam contra a probidade, ou seja, contra a honestidade e integridade na administração, gerando enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação a princípios da administração, conforme tipificações legais. Um ponto central das alterações foi reforçar a exigência de dolo para a caracterização de improbidade, ou seja, intenção consciente de praticar a conduta ilícita. A simples culpa, como negligência sem intenção, deixou de ser base geral para a condenação por improbidade, com exceções bem delimitadas em situações específicas previstas em lei. Isso significa que nem todo erro administrativo vira improbidade. Pode haver irregularidade, responsabilização disciplinar, ressarcimento ou outra consequência, mas improbidade exige requisitos mais estritos. A lei organiza atos de improbidade em categorias. A primeira, mais intuitiva, é enriquecimento ilícito, quando o agente obtém vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, como receber propina, desviar valores para si ou incorporar bens. A segunda envolve prejuízo ao erário, quando há dano aos cofres públicos por ação dolosa, como desvio, desperdício intencional, fraude em contratação ou pagamento indevido. A terceira categoria trata de atos que atentam contra princípios da administração pública, mas aqui a cobrança costuma ser mais cuidadosa, porque não basta violar princípio de forma genérica. A lei descreve condutas e exige gravidade e dolo. Em qualquer caso, podem responder agentes públicos e também particulares que participem, induzam ou se beneficiem do ato, conforme regras de participação. As sanções, em linhas gerais, podem incluir perda de bens acrescidos ilicitamente, ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, sempre conforme o tipo de ato e a decisão judicial. Em prova, também aparece a ideia de que improbidade tem natureza civil, com ação própria, e não se confunde com crime, embora possa haver também crime em paralelo, como corrupção, peculato, fraude e outros. Processo administrativo, pela Lei nº 9.784/1999, é outro eixo fortíssimo. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito federal e muitos conselhos profissionais, por serem entidades com natureza autárquica e integrarem a administração pública indireta, adotam essas diretrizes. A banca quer que você entenda a lógica do devido processo no ambiente administrativo. Toda decisão que afeta direitos deve seguir forma, permitir participação e ser motivada. O processo administrativo não é enfeite, ele organiza a atuação pública para evitar arbitrariedade. A Lei 9.784 traz princípios próprios do processo, como legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Finalidade significa que a administração deve agir para atender o objetivo público previsto na norma, e não para perseguir ou beneficiar alguém. Contraditório e ampla defesa significam que o interessado deve ter chance real de se manifestar, apresentar provas, contestar e recorrer, quando a decisão pode restringir direitos ou impor deveres. Motivação exige que a decisão explicite os fundamentos, inclusive quando nega pedidos. Segurança jurídica aparece em temas como estabilidade de atos, prazos para revisão e proteção da confiança. Noções práticas importantes incluem quem é interessado no processo, como se dá a instauração, como ocorre a instrução e como se forma a decisão. O processo pode começar de ofício, por iniciativa da administração ou por provocação, por requerimento do interessado. A administração deve impulsionar o processo, ou seja, não pode simplesmente abandonar sem justificativa. Durante a instrução, pode haver coleta de documentos, diligências, perícias, oitivas e manifestações técnicas. A lei também trata de intimações e ciência do interessado, com indicação de prazos e meios. Em concurso, costuma cair a ideia de prazos e recurso. O administrado pode interpor recurso administrativo quando a norma permitir, e a administração deve decidir em prazo razoável, com motivação.
Também é muito cobrada a diferença entre anulação e revogação. Anulação é quando o ato é ilegal, então ele pode ser invalidado. Revogação é quando o ato é legal, mas deixou de ser conveniente e oportuno. Revogar é decisão de mérito administrativo, e não cabe quando o ato gerou direito adquirido ou quando a lei limita. Outro conceito essencial é a autotutela. A administração pode rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes, respeitando limites e garantindo, quando necessário, contraditório e proteção da confiança. A lei também trabalha com delegação e avocação. Delegação é transferir o exercício de competência para outro órgão ou autoridade, quando permitido. Avocação é chamar para si competência delegada ou de subordinado em situações excepcionais e justificadas. Esses termos aparecem em questões que pedem reconhecimento de conceitos. Outro ponto é que o processo administrativo deve ser formal o suficiente para garantir segurança, mas sem formalismo exagerado. A lei busca equilíbrio entre forma e eficiência. Agora, transparência e acesso à informação entram com a Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Ela parte da lógica de que a regra é a publicidade e o sigilo é a exceção. Isso muda o padrão mental. Em vez de o cidadão ter que justificar porque quer saber, a administração deve justificar quando não pode entregar. A LAI estabelece transparência ativa e transparência passiva. Transparência ativa é o dever de divulgar informações de interesse coletivo de forma espontânea em sites e portais, como estrutura organizacional, competências, horários de atendimento, despesas, contratos, licitações, repasses, relatórios e dados de gestão. Transparência passiva é atender pedidos de informação feitos por qualquer pessoa, física ou jurídica, sem exigir motivo, respeitando prazos e procedimentos. No pedido de informação, o cidadão deve identificar-se e especificar a informação requerida de forma clara. A administração deve responder no prazo legal, podendo prorrogar em casos previstos, e deve orientar quando o pedido é genérico, quando a informação não existe ou quando está em outro órgão. Também pode negar quando houver hipótese legal de sigilo, mas essa negativa precisa ser fundamentada e deve permitir recurso. O sigilo, na LAI, é classificado por graus e prazos: reservado, secreto e ultrasecreto, cada um com seu tempo máximo de restrição, e a classificação precisa ser formal, com autoridade competente e justificativa. Ainda assim, mesmo com sigilo, pode haver fornecimento parcial com tarja, retirando apenas a parte protegida, quando o restante é público. A LAI também trata de informações pessoais, como dados que atingem intimidade, vida privada, honra e imagem. Essas têm proteção específica e não podem ser divulgadas livremente, e é aqui que a LAI se conecta fortemente com a LGPD. Na prática do CRTSP, pensar em LAI significa entender que o Conselho deve garantir transparência de sua gestão, gastos, contratos e atos administrativos, mas deve proteger dados pessoais de inscritos, candidatos e servidores quando não houver base legal para divulgação. Uma questão muito comum em prova é confundir publicidade com publicar dados pessoais sem critério. A regra é publicidade dos atos e do uso do dinheiro público, mas com tratamento adequado de dados pessoais. Chegamos então à proteção de dados pessoais, com a LGPD, Lei nº 13.709/2018. O edital pede noções, e noções aqui são: o que é dado pessoal, o que é tratamento, quais são os princípios, quais bases legais autorizam o tratamento, quais direitos o titular tem e quais papéis existem na lei, especialmente em órgãos públicos. Dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Não é só CPF e RG. Pode ser e-mail, telefone, matrícula, foto, endereço e até dados que, combinados, identifiquem alguém. Dado pessoal sensível é uma categoria mais protegida: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados de saúde, vida sexual, dados genéticos e biométricos. Esses exigem cuidado ainda maior. Tratamento é praticamente qualquer ação com dados: coletar, produzir, receber, classificar, usar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, armazenar, eliminar, avaliar, controlar, modificar, comunicar, transferir. Ou seja,
quase tudo que uma instituição faz com dados. Por isso, a LGPD impacta rotinas administrativas, sistemas de informação, formulários, sites, e-mails e arquivos físicos. A LGPD tem princípios que guiam tudo. Finalidade significa ter propósito legítimo, específico e informado ao titular. Adequação significa que o tratamento deve ser compatível com a finalidade. Necessidade significa minimização, coletar o mínimo necessário para cumprir a finalidade. Livre acesso e transparência garantem que o titular saiba o que ocorre com seus dados. Qualidade dos dados pede exatidão e atualização. Segurança e prevenção exigem medidas técnicas e administrativas para proteger contra acesso não autorizado e incidentes. Não discriminação impede uso para fins discriminatórios. Responsabilização e prestação de contas exigem que a organização demonstre conformidade. Para tratar dados, é preciso base legal. No setor privado, consentimento é muito lembrado, mas não é a única base. Existem bases como cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de políticas públicas, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse em certas situações e outras hipóteses. No setor público, muitas vezes a base é obrigação legal, execução de políticas públicas e exercício de competências legais. Em um conselho profissional, a coleta de dados para inscrição, registro, fiscalização e cobrança de anuidades normalmente está ligada à obrigação legal e exercício de competência, não a consentimento. Isso é importante porque prova pode tentar induzir a ideia de que sempre precisa de consentimento. Não é assim. O que sempre precisa é finalidade legítima, transparência, necessidade e segurança. Direitos do titular incluem confirmar existência de tratamento, acessar dados, corrigir dados incompletos, solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação quando aplicável, portar dados quando cabível, obter informação sobre compartilhamento e revogar consentimento quando essa for a base, entre outros. No setor público, há regras específicas e limites, porque muitos dados são tratados por obrigação legal e não podem simplesmente ser eliminados por pedido do titular. A resposta correta em prova geralmente envolve atender o titular, explicar base legal e finalidade, corrigir quando for o caso e negar eliminação quando houver obrigação de guarda, sempre com justificativa. A LGPD define papéis. Controlador é quem decide sobre o tratamento, operador é quem realiza o tratamento em nome do controlador e encarregado, o DPO, é o canal de comunicação entre controlador, titulares e a autoridade. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regula, fiscaliza e aplica sanções administrativas. Em incidentes de segurança, como vazamento, a organização deve avaliar risco e, em certos casos, comunicar à ANPD e aos titulares, adotando medidas de contenção e prevenção. Em prova, a banca pode cobrar a ideia de que segurança não é só antivírus. Envolve controle de acesso, senhas, perfis, criptografia quando necessário, treinamento de pessoas, políticas de compartilhamento e descarte seguro. Para amarrar tudo, ética na função pública é o comportamento orientado por integridade e interesse público. Princípios administrativos são os limites e direções que tornam a gestão legítima. Improbidade é um tipo de violação grave com consequências civis importantes e, atualmente, com forte ênfase em dolo e tipicidade. Processo administrativo garante decisão motivada, com contraditório e segurança. LA estabelece transparência como regra e sigilo como exceção. LGPD organiza a proteção de dados como obrigação permanente, com princípios, bases legais e direitos do titular. Se você estudar esses temas sempre pensando em situações concretas, como um pedido de informação, um processo de inscrição, uma decisão administrativa, um atendimento ao público, um contrato e o uso de dados em sistemas, você vai acertar não só pela decoreba, mas pelo raciocínio. E é esse raciocínio que costuma separar o candidato que quase acerta do candidato que passa com folga.